É isso mesmo. Você não precisa tocar o corpo dela para fazer ela se entregar. Parece exagero, né? Mas escuta isso até o fim. Porque enquanto tem muito cara bonitão, sarado, cheio da grana e com carro importado que não consegue nem passar da zona da amizade, tem outros, caras simples, sem muita aparência, sem grana e sem pose, que fazem mulheres se entregarem de corpo, mente e alma. Sabe por quê? Porque eles descobriram algo que quase ninguém vê: o desejo de verdade, o desejo que consome, que hipnotiza, não começa com o toque, não começa no beijo. Ele nasce onde quase ninguém presta atenção, na mente dela. Quem aprende a tocar a mente de uma mulher não precisa implorar por atenção, não precisa mandar textão, não precisa insistir para marcar algo. Ele vira uma lembrança constante, um pensamento que ela não consegue evitar, um arrepio só de lembrar. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Sem toque, sem joguinho barato. Só com palavras, pausas bem colocadas, silêncios carregados de presença. Se você entender isso aqui e aplicar de verdade, ela vai pensar em você antes de dormir. Vai lembrar de você logo ao acordar. E no meio do dia, quando menos esperar, você vai surgir no pensamento dela. E o melhor, ela nem vai saber exatamente o porquê. Você quer saber o que realmente excita uma mulher? Não é tanquinho, não é carro, não é o que você faz na cama. O que realmente a faz desejar são os minutos, as horas e os dias antes da cama. É a antecipação. É o clima que se cria antes do toque. O desejo feminino é um jogo psicológico. Ele se alimenta de sugestões sutis, de silêncios provocantes, de imaginação ativa. Quem entende isso, para de usar o corpo e começa a usar a mente. Quer ouvir uma verdade crua? Muitas mulheres já decidiram se vão ou não se entregar para um homem antes mesmo do primeiro beijo, porque ele criou uma fantasia mental, porque ele gerou tensão emocional sem tocar, porque ele foi um mistério, um enigma que ela queria resolver. Enquanto a maioria dos caras tenta impressionar com piada forçada, com elogio barato ou com atitude exagerada, o homem que deixa a marca faz o oposto. Ele não se mostra por completo. Ele cria espaços vazios. Ele deixa perguntas no ar. Cada silêncio é uma porta que ela quer abrir. Cada incerteza vira um pensamento. E cada pensamento vira desejo, como um perfume que ela sentiu uma vez, não conseguiu identificar, mas nunca mais esqueceu. Esse é o segredo. Não se trata de correr atrás, se trata de fazer ela imaginar. O homem que aprende a jogar com a mente dela se torna inesquecível, mesmo com uma conversa rápida, mesmo sem contato físico, porque o desejo dela não está nos olhos, está na imaginação. E como se toca essa mente? Existem três formas poderosas. Uma, incerteza. A mente feminina não se atrai por certezas. Certeza demais é tédio. Quando você revela tudo de cara, você mata o mistério. E sem mistério, não existe imaginação. Um simples boa noite pode ser esquecido em segundos. Mas se eu te contar o que eu realmente queria fazer agora, você não ia conseguir dormir. E parar por aí. Cria um furacão silencioso dentro dela. Ela vai pensar, vai imaginar, vai se perguntar. A dúvida bem usada é afrodisíaca. Segunda validação rara. Toda mulher bonita já ouviu "você é linda" 1000 vezes. E sabe o que ela sente? Nada. Porque é genérico, superficial. Mas se você diz algo como "tem alguma coisa no jeito que você morde o lábio quando pensa que me deixa curioso", pronto. Você acertou em cheio, porque isso é um elogio raro, inesperado e carregado de intenção. Você viu um detalhe que nem ela sabia que mostrava. E agora ela vai se perguntar: o que mais ele percebeu sobre mim? E a mente dela vai voltar para você. Terceiro, silêncio intencional. Silêncio é poder. Silêncio é presença.
O cara que fala demais, que preenche tudo com palavras, transmite ansiedade. Já o que sabe calar mostra domínio, mostra segurança. E silêncio bem usado, meu amigo, é sexual. Em um encontro, numa conversa, até por mensagem, às vezes a pausa certa vale mais que 1000 palavras. É nesse espaço vazio que a imaginação dela floresce. É nesse campo magnético que ela projeta, cria, deseja. Essas três formas, incerteza, validação rara e silêncio intencional, são como teclas secretas no piano da mente dela. Quando você sabe tocá-las, ela mesma vai compor a música do desejo. E ela vai tocar essa melodia mesmo quando você não estiver por perto. Mas cuidado com os erros que sabotam tudo. Erro 1. Ser previsível demais. Bom dia todo dia. Resposta imediata. Elogio padrão. Você é linda, fofa, maravilhosa. Igual a todos os outros. Resultado? Ela sabe o que vem depois. E quando ela sabe o que vem, ela para de esperar qualquer coisa. Erro 2. Querer agradar o tempo todo. Homens que dizem sim para tudo, que validam tudo que ela diz, que riem de toda a piada dela, não geram desejo, geram conforto. E desejo não nasce no conforto, ele nasce no desafio. Mulheres admiram quem sabe dizer não com leveza, quem impõe limite com classe, quem tem presença firme, mas sem agressividade. Erro 3. Falar demais sobre si mesmo. Você acha que está mostrando valor, mas está tirando dela o espaço para imaginar quem você é. E o desejo nasce da imaginação. Ela precisa de espaços vazios para preencher com fantasia. Não entregue tudo. Erro 4. Medo do silêncio. O homem que não suporta silêncio tenta preencher tudo com palavras. Mas é no silêncio que nasce o mistério. Que o olhar ganha peso. Que ela começa a se perguntar: o que será que ele está pensando agora? E se ela pensa isso, parabéns, você já está na mente dela. E aí vem a técnica mais poderosa, o ponto suspensivo. Você cria tensão e para. Não entrega o clímax. Você deixa o ar carregado. Você chega perto e para nos 80%. Deixa os 20% para o universo da imaginação dela. Isso se torna uma obsessão mental. A vontade não satisfeita é mais forte que o prazer realizado. Exemplo: vocês estão juntos, clima bom, conversa fluindo, olhares se cruzando. Em vez de ir para o beijo, você se aproxima e diz com voz baixa: se eu encostar em você agora, a gente pode passar do ponto. E não encosta, deixa no ar, deixa o silêncio queimar. Ela vai sentir o calor, vai imaginar e vai desejar ainda mais. Esse é o jogo do quase. O quase ativa a mente. O quase prende mais que o toque. O quase é o que faz ela pensar em você, no banho, na cama, no trabalho, no meio da rua. Porque agora você não é só um cara, você é um enigma emocional. Enquanto a maioria tenta impressionar pelo excesso, os homens magnéticos sabem: menos é mais, quando o menos é enigmático. O quase vale mais que o tudo. E isso funciona desde o primeiro papo até um relacionamento longo. Use essa técnica com presença, com elegância e com intenção. E você vai ver, enquanto 90% dos homens tentam tocar o corpo, os 10% que realmente ficam na memória das mulheres são os que aprenderam a tocar o invisível. Os homens mais magnéticos não são os que falam alto, nem os que se exibem, são os que chegam em silêncio e fazem uma mulher pensar: quem é esse cara? Sem abrir a boca. Isso não é arrogância, é presença. E presença não é só postura. É saber usar o silêncio como se fosse uma armadura. Está na pausa entre as palavras, no olhar que dura só o bastante para acelerar o coração dela. E desvia, como se você tivesse dado um presente e ido embora. Mulheres não ficam obcecadas por caras que entregam tudo. Elas se prendem àqueles que provocam o suficiente para ela criar uma história na cabeça.
uma história que ela quer terminar. Seja o mistério que quebra o pensamento comum, seja a frase que não sai da mente, mesmo depois de virar a página. Sedução não é correr atrás, é atrair. Não é sobre convencer uma mulher a te querer, é sobre despertar nela algo que já estava ali. E esse algo não responde à lógica, nem a gritos ou exageros. Ele responde ao sutil, à nuance, à voz que sabe diminuir o ritmo no meio da frase e deixar o espaço entre as palavras vibrar, como se estivesse prestes a pegar fogo. Ela responde ao homem que não precisa ser escolhido, porque tem tanta presença que parece ser ele quem escolhe. Quando for conversar, não tenha pressa. Faça ela sentir que o tempo parou em volta de vocês. E quando for elogiar, não elogie o que todo mundo vê. Perceba o que ninguém comenta. Fale com a versão dela que ela mesma esconde. É essa versão que ela sonha que alguém finalmente vai enxergar. Toda mulher carrega um mundo dentro dela. Um universo de vontades, segredos, desejos e pensamentos que ela nem sempre admite. O homem que aprende a conversar com esse universo, sem forçar, sem frases prontas, se torna inesquecível, porque ele não tenta impressionar, ele entende. E quando você diz algo como: "Se eu te contasse o que acabou de passar pela minha cabeça, você não ia dormir?" E para por aí, você não está apenas flertando. Você está criando um campo magnético na mente dela, um espaço onde o pensamento dela começa a orbitar em torno de você. E é assim que nasce um vício emocional. Não com o toque, mas com a sugestão. O homem que entende isso não cria química, ele cria ânsia. Existe uma linha muito fina entre ser interessante e parecer interessado demais. A maioria dos homens tenta se vender. Mostram tudo, falam de tudo, se explicam o tempo todo. Mas a verdadeira sedução não está em se exibir, está em saber se conter. Quanto mais você tenta se provar, mais você parece duvidar de si. E quanto menos você tenta, mais ela quer descobrir o que tem por trás daquele silêncio. É como uma fogueira. Você não sopra o tempo todo. Você alimenta aos poucos. O mesmo serve para a tensão emocional. Fale menos, ouça mais, sustente o olhar por um segundo a mais do que parece confortável. E quando for embora, vá deixando mais perguntas do que respostas. O homem que sabe deixar espaço é o mesmo que ocupa mais espaço na cabeça dela. A diferença entre um cara que ela esquece e um que ela fantasia? Um tenta completar o momento, o outro deixa o momento em aberto. Num mundo cheio de caras que mandam coraçõezinhos e... Você é linda, no automático. Seja o homem que fala como quem escreve poesia. Sugestivo, incompleto, provocante. Seja aquele que não precisa dizer "eu te quero", porque o olhar já entrega tudo. No fim, mulheres não se apaixonam por lógica. Elas se entregam por sensação, por mistério, por uma presença que continua mesmo depois que você foi embora. Quando você se torna a pausa que ela reprisa na mente, o "e se" que não sai da cabeça, a conversa que parece um sonho bom, aí você deixou de ser só mais um. Você virou uma história. E as melhores histórias são aquelas que nunca terminam por completo. Você já parou para se perguntar por que algumas mulheres se aproximam de certos homens como se estivessem hipnotizadas, enquanto outras, mesmo rodeadas de caras mais bonitos ou mais ricos, simplesmente ignoram todos eles? Existe um tipo de atração que não nasce do que se vê, mas do que se sente. Uma energia quase invisível, que mexe com o instinto mais primitivo do desejo. E o que eu vou te revelar agora não está em livro de autoajuda, nem nos vídeos reciclados de Como Conquistar do YouTube. Imagina só, e se eu te dissesse que existe uma única frase, simples, sutil, mas poderosa, que, quando dita do jeito certo,
Te planta na mente dela como um vício emocional? Mas olha, cuidado, porque se essa mesma frase for usada na hora errada, com a energia errada, ela apaga você da memória dela como se você nunca tivesse existido. Hoje, você vai conhecer o código psicológico que ativa o desejo mais profundo de uma mulher. E mais importante, vai entender por que a maioria dos homens falha sem nem perceber que está jogando contra si mesmo. A verdade? O erro mais comum dos homens é achar que ser 100% transparente cria conexão. Eles abrem tudo logo no início, acreditando que isso gera confiança. Mas o que realmente prende o coração e a mente de uma mulher não é o que você mostra, é o que você esconde. O homem misterioso ativa algo no cérebro feminino que a faz querer decifrar. E é aí que o desejo começa. Na dúvida, não na certeza. Quando você se mostra por inteiro logo de cara, ela te rotula em segundos. E o problema de ser previsível é que você vira emocionalmente descartável. Mas o homem que fala pouco, observa muito e diz tudo com intenção. Esse planta dúvidas, possibilidades, fantasias. Ele não corre atrás, ele deixa rastros. E é esse silêncio sutil que fala mais do que 1000 elogios. Uma pausa bem colocada, um olhar firme, meio enigmático, uma resposta que parece uma pergunta. Isso faz a mente dela girar. Faz ela se perguntar: o que será que ele está pensando? E quanto mais ela pensa, mais ela sente. E quanto mais sente, mais deseja. Esse tipo de comunicação é como o perfume caro. Não invade, mas permanece. E o mais curioso, quanto menos você entrega, mais ela quer descobrir. Quanto menos você se explica, mais ela tenta te entender. E é aí que você já está instalado na mente dela. Enquanto os outros tentam impressionar, você intriga. Enquanto eles se explicam, você planta mistérios. E o cérebro dela, curioso como é, quer respostas. E nessa busca por te decifrar, ela se vicia. O desejo cresce quando ela sente que ainda não te tem por inteiro, que você é um enigma a ser resolvido. E é isso que te torna inesquecível. O mistério, meu amigo, não apenas atrai, ele cola. A maioria dos homens ainda acredita que o segredo está em agradar demais. Elogiar, mandar mensagens o tempo todo, dizer sim para tudo. Mas isso, para a mente feminina, é só ruído. Quando você valida demais, você se coloca abaixo e perde valor. Na hora, existe uma chave oposta. Poucos sabem disso. Se chama validação reversa. Em vez de bajular, você provoca curiosidade. Em vez de dizer, nossa, você é linda, você solta algo como, você parece ser o tipo de pessoa que se esconde atrás do charme. Essa frase não ofende, mas faz ela pensar. Desarma e faz com que você fuja do script que ela já conhece de cor. Enquanto ela esperava um elogio automático, você entrega um desafio. Enquanto 90% dos caras tentam ser aceitos, você a faz refletir. E essa ambiguidade mexe com o ego dela, porque o que desafia instiga. Aqui está o ponto-chave. Não é sobre ser rude, nem frio, é sobre ler emoções, é dizer algo que provoca, sem humilhar, é manter o sorriso nos lábios enquanto solta uma frase que parece inofensiva. Mas carrega peso, isso mostra que você não está ali para agradar, está ali para observar, avaliar, escolher, e essa postura ativa nela um instinto de conquista que estava dormente. Ela passa a querer te provar algo, e quando uma mulher sente que precisa te convencer, ela já está desejando. Agora vamos falar de um dos elementos mais poderosos do jogo invisível: a vulnerabilidade controlada. Vulnerabilidade não é se abrir feito um livro, não é despejar trauma esperando colo. Isso é carência, e carência repele. A verdadeira força está em revelar uma verdade sua com firmeza, sem esperar nada em troca.
É falar de algo real, profundo, mas com a postura de quem já superou. Essa forma de se mostrar com segurança e sem vitimismo cria respeito, cria desejo, cria conexão. Você não parece um menino que implora por afeto. Você se apresenta como um homem que viveu, caiu, levantou e segue inteiro. É como mostrar uma cicatriz, não uma ferida aberta. Cicatrizes contam histórias, e histórias bem contadas. Seduzem. A diferença entre ser desejável e ser descartável está em como você lida com a própria emoção. O homem que domina esse equilíbrio entre presença e mistério, entre silêncio e verdade, se torna raro. E tudo que é raro vale mais. Você não precisa bancar o inalcançável, nem o durão. Basta sustentar sua energia e mostrar com atitudes que sua atenção é valiosa, que não está à venda, que ela precisa merecer. Isso se chama indiferença seletiva, não é ignorar. É saber a hora certa de reagir. Enquanto os outros correm atrás, você caminha com calma. Enquanto os outros entregam elogios por um sorriso, você observa e ela sente. Sente que tem algo em você que não se explica. E aí você entra na mente dela. Agora presta atenção, existe uma frase. Uma única frase que, se dita com o tom certo, no momento certo vira um código emocional. Uma chave que destrava algo dentro dela. Tem algo em você que me faz sentir como se a gente já tivesse se encontrado antes, mas tem algo que ainda me impede de confiar. Essa frase paralisa, cria intimidade, mas também distância. Faz ela se sentir especial, mas ao mesmo tempo desafiada. E aí ela pensa: por que ele não confia? O que ele viu em mim que o deixou assim? Esse tipo de frase não é cantada, é provocação emocional, dita com calma, como quem só está pensando alto, sem expectativa, sem carência. E é justamente aí que mora o poder. Ela percebe que até a tensão emocional que você provoca, você controla. Você marca o encontro, mesmo depois de ir embora. Porque no final ela pode até esquecer o que você vestia, pode esquecer onde vocês estavam. Mas ela nunca vai esquecer como se sentiu ao te ouvir. Esse é o verdadeiro poder. Não conquistar, mas marcar. E só quem entende o jogo invisível consegue isso. Você pode continuar sendo o cara que tenta, insiste e é esquecido. Ou pode se tornar o homem que ela nunca consegue decifrar. E por isso, nunca consegue esquecer.